Senhor, a minha mente, os meus lábios e o meu coração, para que eu possa proclamar com coerência o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Que as palavras do Evangelho apaguem os nossos pecados. À medida que esse processo da integração pessoal vai se desenvolvendo, já vivemos uma primeira semana com os exercícios preparatórios, agora já algumas sessões já do próprio processo terapêutico. É bem possível que todos, ou uma grande parte, quem sabe a maioria, de preferência todos, estejam experimentando uma diferença na sua interioridade. Mais tranquilidade, mais paz, mais alegria, quem sabe até mesmo uma capacidade maior de comunicação. É o que acontece conosco quando em nossa interioridade existem bloqueios, obstáculos, quer sejam traumas, quer sejam dificuldades de ordem espiritual, emotiva, e vamos nos encontrando a nós mesmos. E que alegria quando nos conhecemos melhor, nos aceitamos e resulta daí a alegria de comunicar. A pessoa fica feliz. Enquanto o problema está dentro, a gente prefere não comunicar muito para ninguém descobrir a dificuldade. Não quero reduzir a esse aspecto o que nós ouvimos agora no Evangelho, em que nós podemos distinguir 3 etapas. A primeira delas é exatamente o que estamos falando. Jesus chega num lugar e tem um homem que é mudo, no texto do Evangelho, possuído pelo demônio. Jesus retira o demônio e o mudo começa a falar. O problema foi removido. O trauma foi removido, o obstáculo espiritual foi removido, ele ficou livre. A comunicação é o primeiro sinal de estarmos bem, de estarmos melhorando. O segundo momento do Evangelho nos diz que Jesus
E aí aparecem 3 verbos. Percorria todas as aldeias. Segundo, pregando em todas as sinagogas. Terceiro, curando. Percorria, pregando e curando de todas as enfermidades. Percorria significa que Jesus, verdadeiro pastor, ia ao encontro das ovelhas. Pregando, ensinando, quer seja por suas palavras, porque ele anunciou as palavras, mas podemos também entender que Jesus ensinava não como os escribas, os mestres da lei, mas ele ensinava a partir da experiência que as pessoas faziam. Quando ele expulsou o espírito mau e o mudo começou a falar, foi um ensinamento, foi uma pregação. Todos tiraram uma conclusão, que de Jesus saía um poder. Ele dava ordens, tinha autoridade. Qualquer força negativa obedecia à sua palavra. Era um ensinamento que as pessoas sentiam dentro de si mesmas. Esses 15 dias que temos aqui, e gostamos muito de afirmar que são dias que Jesus preparou para nós, ele nos ensina a partir da experiência que estamos fazendo. Quando sentimos paz, seja após uma confissão, seja após uma sessão terapêutica, nós experimentamos que Jesus é a paz. São Paulo dizia, Cristo é nossa paz. E quando experimentamos, ninguém precisa nos explicar, porque nós já sabemos. Nós experimentamos, vivenciamos e desejamos ardentemente que outras pessoas experimentem esta paz, que nossos familiares, nossos amigos tenham esta possibilidade. Assim Jesus curava de todas as enfermidades. E existe um verbo anunciado agora, que Jesus se compadecia vendo a multidão como ovelhas sem pastor. Suas entranhas se contorciam de dor. Para ele, as pessoas, o povo, o rebanho, estavam dentro do seu coração. Ovelhas do seu pai, todos nascidos de seu pai. Dentro de si, ele sentia uma dor, compadecia-se. E por isso, Jesus realiza sua grande missão de anunciar e de curar, para dar a vida em plenitude. E finalmente, terceira etapa que queremos distinguir neste pequeno texto do Evangelho, ele diz, exatamente vendo tanta gente sofrendo, a messe é grande, os operários são poucos. Rogai ao dono da messe que mande operários para a colheita. Esta palavra nos toca de modo mais direto e vai mais profundamente dentro do nosso coração. Por um lado, é preciso pedir. Deus é que nos escolhe
e nos envia. Devemos pedir operários para a messe. De outro lado, aqueles que são chamados devem sentir dentro de si esse chamado. Alguns talvez já tenham começado a perceber em alguma das sessões da terapia, ou perceberão amanhã ou depois, e têm o direito de pedir ao terapeuta: eu gostaria de ter uma confirmação da minha vocação. E o terapeuta poderá fazer perguntas ao sábio e ajudar a esse discernimento, essa percepção da sua vocação. É um direito que todo mundo tem. E poderão ver, poderão experimentar o chamado de Deus. E poderão conferir aquilo que vai ser percebido a partir de Deus, vai repercutir dentro do seu coração, na sua interioridade. Você vai experimentar. Verdadeiramente, é isto que me torna feliz. Quando somos gerados por Deus, somos gerados, qualquer pessoa do mundo, para uma missão. E quando vemos e sentimos na terapia a palavra de Deus nos escolhendo, nos enviando, bate profundamente dentro de nós. Isto me torna feliz. Isto me dá e confirma a minha identidade. E aí nós teremos uma força imensa para perseverarmos no caminho. As dificuldades já estão aí, e haverá dificuldades durante a vida toda. Esta certeza do chamado de Deus e do seu Espírito que está dentro de nós e nos leva à missão, nos sustentarão nos momentos mais difíceis. E não apenas nos momentos mais difíceis, em todos os momentos. Porque a missão que Deus nos entrega é esta missão de Jesus que agora nos foi apresentada. Não é outra. Nós somos uma extensão do coração de Cristo, uma extensão das suas mãos, das suas palavras. Não temos outra missão. É irmos àqueles que sofrem, libertar da opressão que mata as pessoas, libertar da doença, da enfermidade, não no sentido de curandeirismo, nem de milagrismo e de coisas espetaculares. É que todos têm a sua vida normal, uma saúde boa, uma mente livre, um espírito em paz, iluminado. Uma vida humana. Ser santo é ser humano ao máximo, ser homem, ser mulher, segundo a vontade de Deus. Não é ser esquisitão, diferente de todo mundo. É ser aquilo que é possível ser humanamente. Que o Senhor nos dê esta grande bênção. Evidentemente que esta missão se realiza pela força do Espírito e não pura e simplesmente ao nosso modo de entender por nós mesmos, mas o Espírito age em nós e nos leva à nossa plena realização. Um instante de olhos fechados, para que o chamado de Deus, já acolhido neste momento, como uma semente que cai em boa terra, possa germinar, formar raízes, produzir muito fruto
em nossas vidas. Que a luz e a paz do Senhor tomem posse de todo o nosso ser, o espírito, a mente, o corpo. E podemos também apresentar agora, com toda a confiança, as nossas súplicas. Fiquemos em pé.